Tudo bem, gente? Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos. E se eu vou indo pra quê? Por que que a gente tá aqui? Por que que é tão importante a gente estar aqui? Por que que é tão necessário a gente estar aqui? No vídeo de hoje, eu queria tratar alguns assuntos, assim, que tem me pegado bastante, assim. Que é como a gente consegue conduzir algo a ser extraordinário, né? É a grana? É a fama? É o legado? O que que será que é? O que será que te conduz, né, nessa paixão, nessa construção de indivíduo? Qual que é o teu objetivo como ser humano? Ter dinheiro, ter status, agradar os outros? A gente faz isso sempre para tentar agradar os outros, né? São conversas que eu estive tendo ao longo desses últimos dias, assim, e casualmente ocorreu de eu, de eu ter uma conversa com alguém muito importante nesse dia, né? E, enfim, tive que gravar esse vídeo. Não tinha como não gravar esse vídeo, né? Depois de status, depois de fama, depois de querer se construir, né? De entregar um produto pronto para uma audiência, conseguir dinheiro, reconhecimento e no final ir embora, né? Um dos atores mais incríveis de todos, né? Para mim, sem dúvida, um dos modelos de como olhar o filme, como viver o filme, né? Que é o Robin Williams, por ter feito O Gênio Indomável, por ter feito Sociedade dos Poetas Mortos, né? Tem aquele do, eu não sei o nome exato, que ele é um médico também, né? São filmes que, né, que moldaram assim a construção de um indivíduo, né? Tanto que ele ganha um Oscar de melhor ator interpretando um professor, né? Um cara que dava aula, né? Um cara que falava sobre a vida. E a vida dele, né, em qualquer lugar, ele era reconhecido. E no final das contas, ele foi dessa para uma melhor, ou para uma pior, dependente, porque ele não era feliz. Ele tinha tudo que a sociedade diz que ele deve ter. E a gente fala que esse amor, né, essa divindade de status, de coisas, é muito importante. E tudo que a gente faz é para status. Mas qual que é o teu status, sabe? Mentalmente, quando você deita na cama. Qual que é o teu status quando você está caminhando sozinho? Quando você está olhando um filme sozinho? Quando você está sozinho, qual que é o teu status? É um status de querer pensar sempre no outro? E tá tudo bem, eu acho que qualquer um tem seu direito. Ou é um status de olhar para dentro, de fazer alguma coisa que o outro não está vendo, né? Que ele não consegue conciliar assim. Será que você já fez essa pergunta desse certo status de postar alguma coisa nas redes sociais e esperar a curtida de tal pessoa, ou nossa, eu preciso disso, nossa, eu preciso que tantas pessoas me sigam, eu preciso de tanto reconhecimento, eu preciso de tanta coisa, sabe? Eu preciso postar porque isso é importante e cada vez que eu venho a me relacionar com alguém, eu faço essas perguntas assim porque não é sobre estar, né, fazendo algo pro outro, é sobre ser, né, sobre a tua própria felicidade, sobre o teu próprio conhecimento, né, sobre si mesmo. E as pessoas esquecem isso muitas vezes. E como é triste, né, quando alguém esquece isso. Esquece que a vida ela é para ser vivida, né, que nem diria o grande Vinícius de Moraes, né, e só vou dizer se foi bom ou se foi ruim depois de provar, muito bem provado, com assinatura passada em cartório, porque ninguém vai me dizer o que
é a felicidade. E não deixem te dizer também o que é a felicidade. Não deixem te dizer o que fazer para ter algo, para agradar alguém ou para estar com alguém. Eu acho que é muito ruim quando você faz algo para estar com alguém. E sem dúvida é uma das piores coisas. Porque quando você compra algo, é muito bom, porque você comprou para você. Então você queria ter um status para você. E isso tem um tom de felicidade, mesmo que momentânea talvez, ou a longo prazo, depende da tua compra. Vai que uma compra para ti é muito importante e a tua felicidade não vai ser momentânea, vai ser incrivelmente grande por muitos anos. Ou aquilo vai te transformar tanto que vai fazer com que você consiga fazer daquele totem, né, aquele objeto, algo muito maior. E é muito massa quando alguém consegue fazer isso. E não é sobre dinheiro. Pode ser a compra de um livro, a compra de um rádio, a compra de um telefone, a compra de um carro, a compra de uma casa, de uma camiseta, de uma geladeira, de uma lâmpada, de qualquer coisa. Esse totem, ele representa tanto que, na minha humilde opinião, ele quase vale mais do que você viver um momento e depois aquilo ir embora. Ele se equivale, eu diria, em alguns aspectos, a essa construção, né? A uma experiência vivida, que nem a do cachorro latindo, quase igual, semelhante, de alguém passando na rua e aquele objetivo do cachorro de querer latir para avisar, para ficar bravo, sei lá, não entendo muito de cachorros. Mas a importância, ela deve ser dada por você e não pelo outro, sabe? E é muito triste quando muitas vezes você quer fazer alguma coisa e você não pode fazer alguma coisa por conta da limitação de uma moto passando enquanto eu quero falar, ou de uma limitação monetária. Isso é muito ruim, mas faz parte da vida, são escolhas e a gente escolhe todos os dias em agradar alguém ou se agradar. E aí, o que você escolhe ultimamente? E a partir disso você consegue se construir. E a construção do ser é incrível, a forma de legado que você pode deixar nas pessoas. E mesmo que seja um legado momentâneo, que vai durar algumas horas, ou um legado que vai durar alguns dias, meses, a lembrança que você vai deixar na pessoa, ela é muito importante. Mas ela não é o mais importante, porque talvez o mais importante é aquilo que você vai tirar daquela experiência com a outra pessoa. E tem diversos casos que levam as pessoas a fazerem coisas por uma certa ansiedade ou por um certo desejo de ter aquilo, de ter uma construção. E o outro indivíduo, ele diz: eu não quero ter essa construção, eu não funciono assim, eu não espero que tu funcione dessa maneira. E ficar triste quando você não funciona desta maneira não é um problema que você deve levar adiante, porque você funciona da maneira que você acha que deve funcionar e não da maneira que o outro quer que você funcione. Porque lembra, as tuas escolhas foram tuas. E se o outro não compactua com as tuas escolhas e você precisa mudar totalmente quem você é para conseguir viver com o outro,
talvez essa outra pessoa, um palpite, não seja a pessoa certa para você estar do lado. Porque se você precisa se construir para ter algo com o outro e da maneira que você deve ser não é suficiente, talvez o problema não está em você, está no outro. E quantas vezes isso já aconteceu, sabe? Né? Tantos relatos, assim, e tem frases que eu gosto bastante, assim, que de vez em quando eu falo e que mexem comigo. Né? Tem um dizer, assim, que é muito bom, assim, que eu fico, né, abismado cada vez que eu penso, que é: a gente não se lembra de dias, a gente se lembra de momentos. E é uma frase do César de Pavese, né, incrível, de um filme Por Lugares Incríveis, que eu acho sensacional, é um romancezinho. Mas essa frase me pega de uma forma muito grande, porque o teu legado, a tua construção, e com certeza de 90% das pessoas, é por conta dos momentos que você entrega pro outro e pros momentos que o outro te entrega também. Isso pode ser você e uma planta, você e um animal, você em uma mesa, você em um livro, você em uma paisagem, você em um ônibus, você em um trem, você num carro. Os momentos ficam, os dias passam. As construções são feitas a partir de momentos e não a partir de dias. As construções de legado, de lembranças, de construções, elas ficam em algum momento que pode ser sim por anos que o teu pai ou a tua mãe ou você conseguiu comprar um apartamento, conseguiu pagar um carro, conseguiu comprar aquela roupa por meses, um tênis, enfim, um computador, independente, um aparelho telefônico independente. Mas você vai se lembrar especificamente de algum momento, em alguma época, de muitos dias que a pessoa ou você fez isso, que foi nesse momento que a construção de um legado começou. A construção do teu próprio legado. Seja quando você acordou um dia e viu que não ia mais jogar bola com a gurizada na rua. Foi um dia quando a escola acabou. Foi um dia, mais um entre tantos, uma formatura que você percebeu que não vai ter mais a mesma pessoa do lado. Quando a pessoa foi embora, ela levantou e simplesmente não quis mais. Quando você foi despedido, quando você conseguiu um emprego novo. E aí sim começam os dias. Mas os momentos, eles são únicos. E eu acho, não tenho certeza, pode ser meio idiota, alguém já deve ter falado isso, com certeza, mas eu não faço ideia. E o César é o único que eu tenho um pouquinho de uma frasezinha pequeniníssima que fala de momentos. E a tua construção do teu legado, seja para você ou para o outro, é feito de pequenos momentos, todos os dias, ou num ano, num mês, numa semana. Pequenos momentos que fazem você virar uma certa chave no seu cérebro. E aí você pensa: opa, eu não tinha pensado por aí. Eu não tinha visto essa síntese, essa perspectiva, essa visualização de um caminho diferente. E aí, quando a gente fala de caminho, eu acho que é sempre muito legal lembrar da frase do coelho, né, para Alice,
Tu sabe pra onde tu tá indo? Não sei se é assim, mas é mais ou menos isso. Ela diz, não. Pois é, né? Quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Eu acho que não tem um certo ou errado na construção do teu indivíduo. Mas é sempre gostoso e te dá uma certa direção. E as direções, elas podem mudar, assim como os ventos numa navegação em um oceano gigante. Que às vezes a gente encontra um oásis, às vezes é uma miragem, às vezes a gente não enxerga nada por dias, por meses, por anos. E tá naquele mar enorme e aquilo é quente, aquilo chove. Aquilo parece que vai virar a todo momento. E aí, um belo dia, você encontra uma terra e você fica ali e aquela terra vai mudar você. Ou você vai mudar aquela terra. Porque simplesmente aconteceu. Não foi muito por você, né? Porque foi um vento que mudou a direção. Você não sabia para onde estava indo ou à procura de quê. Você só estava num barco. E aí tem uma grande frase: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu acho que a gente esquece de deixar a vida levar a gente um pouco. Seja um pouco. Para alguma direção. Que em algum certo momento você vai conseguir pegar essa direção. Pegou a direção. E jogou. Puf. E jogando, você conseguiu ver o teu caminho. A tua visão. E você estava só num barco a ver água. E aí você consegue se construir. E essa construção, ela não precisa ser mostrada em tempos capitalistas, monetários, né? Em tempos de status. Porque se você faz uma coisa e você faz essa coisa pelo outro, então é melhor eu não fazer. Um outro grande filósofo falou essa frase. E eu não entendi o peso dela. Até esse momento. De que não precisa ter nenhuma pessoa me assistindo. Nenhuma pessoa visualizando esse vídeo. Porque no final das contas, não é por status, não é por dinheiro. Eu preciso do dinheiro. E isso aqui vai ter que virar um negócio em algum momento. Tudo bem. Uma coisa, outra coisa. Mas nunca vai ser pelo dinheiro. Porque lá atrás não começou pelo dinheiro, né? Tem uma frase do Rock que eu acho incrível, assim, ele falou pro rapaz, é o quinto filme, eu acho. Ele fala, você pode ter 10, 15, 20 carros desse. Você não entende que não é sobre o dinheiro. Não, mas eu preciso do dinheiro. Então fique com o dinheiro. Que eu fico com o coração. E se o coração é status, se o coração tem que se mostrar pro outro, eu sinto muito, mas eu não quero de forma alguma fazer parte deste teu pequeno, quase que minúsculo coração. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Tem quase 20 minutos de trova e trova de um cara talvez que está tremendo nesse momento, eu não sei, mas que está
está vivo. E esse é o grande segredo. Porque você não para de aprender quando você está vivo. Só com quem tem esse pequeno coração. Aí a gente tem que ter um pequeno cuidado. Que é o de ter uma grande distância. Pegue esse e não quer aprender, não quer evoluir, não quer crescer. Este não é o canal. Este não é o vídeo. Porque eu falei. E no final das contas não cheguei a nenhuma conclusão. Porque a conclusão é de cada um. Porque cada caminho é único. A minha experiência é uma gravando esse vídeo. A tua experiência vai ser outra assistindo esse vídeo. E é exatamente isso que é a beleza da vida. A beleza de compartilhar diversos momentos com pessoas que eu nem sei quem são. Muito obrigado pelo acesso. Deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, que eu acho que é amanhã. Eu espero, talvez, não sei. Um grande abraço. Curte, comenta se você chegou até o final. E comenta 21 e 20 segundos, que é a hora dessa frase. Eu saberei que você chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.